Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Diário de Creator, o podcast onde eu, Marina Ferreira, escrevo mais uma página do meu diário junto com o meu convidado, compartilhando, aprendendo, ouvindo, entendendo como o meu convidado, no meu caso de hoje, minha convidada, chegou até aqui e aprendendo o máximo possível com ela. Hoje eu tô com mais uma convidada especial, Lara Martinelli, que é planejadora financeira CFP, CEO da LM Planejamento, no escritório lindo, Planejamento Financeiro, e uma das maiores referências do Brasil quando o assunto é liberdade financeira com propósito. Lara, seja muito bem-vinda, eu tô muito feliz. Eu também tô muito feliz, um prazer, amei o escritório lindo, um prazer receber vocês aqui na LM, que a gente preparou esse espaço mesmo com tanto carinho para receber clientes, parceiros e todo mundo que quer falar de vida abundante, que é o que a gente fala aqui. Não, eu achei isso ótimo e hoje a gente vai falar muito disso e eu queria inclusive começar entendendo o que é uma vida abundante. Uma vida abundante, ela pode ser descrita e definida por vários cenários. Eu acho que o primeiro ponto é falar da onde que isso surgiu, da onde que eu comecei, né, pensando nisso. Tudo foi baseado em João 10:10, que é o que tá na Bíblia, que é eu vim, tá até aqui na minha parede do escritório. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E durante muito tempo eu percebi que tem muita gente que vive uma vida nota 7. Aquela vida que eu acordo, eu trabalho, eu não tô tão feliz assim com o meu trabalho, mas eu tô levando isso aí, porque é isso, né? Sim. A vida é isso. A vida é realmente eu trabalhar pra caramba e talvez não conseguir fazer as viagens que eu sonho. E quando a gente traz esse conceito de vida abundante, é justamente você partir para uma vida nota 10. É você partir para aquela vida que você nasceu para viver, aquela vida que já foi escrita, já foi destinada. Os seus dias já foram escritos desde antes de você nascer. Então, a vida abundante inclui você ser muito feliz no seu trabalho, inclui as viagens que você quer fazer, inclui o tempo de qualidade com a sua família. Eu falo que é muito mais do que só falar sobre dinheiro, mas o dinheiro, ele tá ali para proporcionar tudo isso. Não, com certeza. Quando você fala de abundância, eu penso em fartura, né? E aí, todas as formas de sermos fartos na nossa vida, né? Exatamente. De família, amigos, viagens e bons momentos. Eu acho que é isso que faz a gente valer a pena, né? A gente continuar e ter mais animação também, né? Eu gosto muito Essa palavra eu achei ótima, na verdade. A gente está nesse processo também de encontrar palavras, né, que vão refletindo a gente. E como que você começou? A gente estava conversando antes e você falou que você era CLT e hoje você é CEO da empresa. Como que foi isso? Foi uma jornada de 5 anos muito intensa. Porque foi exatamente essa vontade de viver uma vida abundante. Eu estava recém-casada, CLT, eu trabalhava em outra cidade e eu pensava assim, gente, mas será que eu tenho oportunidade de crescimento aqui dentro? E uma conversa com meu chefe, eu percebi que eu não tinha como crescer. Então, o que eu posso fazer para eu realmente começar a construir essa minha vida abundante? Aí, durante um processo que eu fiz na igreja, no livro Uma Vida com Propósitos, que é um livro que eu indico para muita gente, foi quando, assim, eu tive numa reunião de previdência privada, eu já trabalhava no mercado financeiro há um tempo, uma cliente me perguntou assim, Lara, como é que você se organiza financeiramente? Aí eu falei com ela, eu uso um aplicativo, já tentei usar planilha, já vivi muito tempo pensando que mais dinheiro era a solução para o meu problema financeiro. Eu ganho R$1.000, gasto R$1.000 no cartão de crédito, mas é porque eu ganho R$1.000, eu ganho pouco. Não, mas peraí, quando eu ganhar mais, eu vou conseguir me organizar. E aí, nesse processo, eu achei meu jeito de me organizar, que eu conseguia fazer o dinheiro sobrar. E essa cliente, ela me falou, me ensina. E foi quando eu percebi que eu não tinha criado só um jeito, eu tinha criado um método. E comecei com muita vontade, com muita... vivendo exatamente todo o processo que eu falo hoje para autônomos, profissionais liberais, eu vivi o processo da transição de carreira, até a gente ir para o próximo nível e chegando aqui onde a gente está hoje no escritório com espaço para 32 colaboradores e da forma que eu ainda falo que a gente nem começou. Com certeza. E o mais legal é você ser sua primeira cliente, né? E o seu primeiro caso de sucesso. Eu acho que isso valida muito tudo o que você faz depois e fez. Acho que isso é tudo muito validado por você. Isso é bem relevante. Eu busco muito viver isso. Acho que isso passa verdade naquilo que a gente está falando e não fica aquele papo de... tá bom, mais uma que vai falar alguma coisa milagrosa e que não vai me ajudar em nada, no fim das contas. Faz o que eu te ensino aqui, tô te ensinando, mas eu não faço aquilo. Isso é uma das primeiras questões aqui no escritório que não pode acontecer. É a gente realmente mostrar aquilo que a gente faz, porque é a verdade. Sim. E aí é verdade, você não precisa
Vou interromper o papo com a Lara rapidinho para te falar sobre a Craftor. A gente está falando sobre planejamento financeiro, sobre ter uma vida mais livre e abundante, e a Craftor pode te ajudar com isso também, não no planejamento financeiro, mas na sua profissionalização na criação de conteúdo. Eu sei que às vezes a gente se sente meio sozinha, meio perdida, eu já passei muito por isso. Vou falar pela Lara, acho que ela já passou por isso também, mas na Craftor a gente tem um ambiente de acolhimento dessas pessoas. Somos uma comunidade com cursos gravados, aulas ao vivo e todo mundo que tá lá dentro quer se ajudar. Eu tô lá dentro ajudando também, Mário também, e se você fizer parte, você vai ser mais uma pessoa que pode ser ajudada e ajudar os outros também com opiniões, feedbacks, o que quer que você queira mandar pra gente e interagir. Você pode entrar na Craftor, o link tá na descrição desse episódio, você vai ser muito bem-vindo lá e a sua criação de conteúdo vai voar a partir disso. Eu te espero lá. Enfeitar a verdade. Sim. E fácil. qual é o método da Lara? O método da LM hoje, a gente tem 3 pilares nesse método. Primeiro, tudo começa com o controle financeiro. Tudo começa com você controlar o que entra e sai da sua conta. Tudo começa em você saber quanto que tem de cada categoria na sua fatura de cartão de crédito. Porque muito se ouve sobre aumento de renda. Você precisa ganhar mais para você ser bem-sucedido. Você precisa ganhar mais para você conseguir investir todos os meses. Só que eu costumo dizer assim, adianta você encher um balde que tá furado? Não adianta. Quanto mais água você vai colocar ali naquele balde, mais vai vazar. Por isso que tudo começa com o controle. O controle é como se nós estivéssemos criando, tampando esses buraquinhos que estão ali no balde para conseguir, no segundo passo, começa com controle, depois a gente vai para o segundo passo, que é o crescimento. Então, sim, o foco tem que estar em ganhar mais, porque tudo que a gente foca expande. Então, seu foco, o controle financeiro, ele precisa ser tão fácil na sua vida, que você vai direto para o crescimento e você coloca todo o seu foco ali, para a gente conseguir depois chegar na multiplicação, que são os investimentos. Aí, dentro ali do controle, a gente tem um app, que é a nossa forma de você se organizar. É o como, né? Sim. Não, eu adorei. E mais uma vez, é igual criação de conteúdo que a gente também vai falar, né? Mas é sobre o básico bem feito. Porque não adianta você não ter ideia do que você falou, do que tá entrando e saindo. Não adianta crescer o balde. Se o balde tá furado, o buraco vai ficar maior ainda. E vai metendo os pés pelas mãos, no fim das contas. E o seu conteúdo, quando que surge nessa caminhada? Nessa jornada, o conteúdo foi fundamental, porque ele foi a forma de eu conseguir que as pessoas me conhecessem. Eu amo pessoas que fazem um trabalho como o seu trabalho mesmo, porque a gente consegue mostrar para todas as pessoas que todo mundo tem uma mensagem para ser levada e como que a gente consegue transformar a vida das pessoas quando a gente perde aquele egoísmo de pensar só na gente. Sim. Ai, mas eu não quero ficar, eu quero ficar aqui dentro do meu casulo, eu não quero mostrar para as pessoas aquilo que eu tenho, a mensagem que eu tenho. Não, peraí, vamos levar essa mensagem, vamos levar essa verdade. No meu caso, o conteúdo surgiu quando essa cliente, lá em 2019, me perguntou, Lara, como é que você se organiza financeiramente e tudo mais? Eu falei pra ela, eu não tinha nem noção de que aquilo era um método. Fui buscando, pedi hoje, que a minha sócia, na época ela era só minha cunhada, falei assim, Jaque, entra em contato com uma empresa de planejamento financeiro pra eu saber como que eles cobram, quanto que eles cobram. E foi aí que eu montei a minha primeira mentoria, mas eu ainda trabalhava como CLT. E aí o conteúdo surgiu num primeiro vídeo, que eu tenho ele até hoje postado no meu Instagram, que eu falei assim, oi gente, tudo bem? Era final de 2019 para início de 20, né? Vou ensinar você, com esse tomzinho de voz, vou ensinar vocês a partir de agora a organizar as suas finanças. Se você quer começar 2020 com seu dinheiro sobrando na conta, você vai fazer isso, isso e isso. Aí ensinei, sabe aquele conteúdo clichê, 3 passos? Sim, Eu gravei, sim. eu editei. E não tive coragem de postar. Mentira! Não tive coragem de postar, fiquei morrendo de medo. Aí meu marido... Aí eu tava editado na época no InShot. Eu mesma editei, assim, bem amador. Aí eu fui e falei assim, amor, tá editado, era um domingo. Não quero postar, eu tô com vergonha e tal. Aí ele pegou meu celular, postou. Já tava tudo pronto, legenda pronta, tudo pronto. Aí sabe, eu postei e saí correndo? Sim. Eu postei e fui assistir uma série do Netflix. No início é sempre assim, né? Morrendo de medo do que as pessoas iam falar. Assim, aí fui assistir a série. 40 minutos depois eu peguei o celular. Peguei o celular assim, ó, olhando com o olho. Ai, meu Deus, quem foi que comentou aqui? E assim, graças a Deus, desde o meu primeiro conteúdo, as pessoas que estavam ao meu redor, elas compartilharam, me deram muita força. Legal. E foi aí que eu falei, olha como é que eu vou crescer. Eu vou criar conteúdo para as pessoas saberem que eu existo, saberem o que eu faço, que a melhor maneira de você mostrar para as pessoas que não estão dentro do seu escritório o que você faz é através do conteúdo. Sim.
E aí, a partir disso, eu vou abrir um formulário do Google para as pessoas que quiserem fazer minha consultoria financeira. E na hora que veio a pandemia, que foram 6 meses depois, que foi quando eu tive o boom mesmo no meu negócio, eu posso dizer assim, que eu só tive esse boom porque eu tinha começado a criar conteúdo. Sim. Foi a criação de conteúdo que me fez estar pronta. Sabe aquela frase que as pessoas falam que quando a sorte me encontrar, que ela me encontre trabalhando? Sim. Não, pelo amor de Deus, falando que a sorte foi a pandemia, né? Aham. Mas Dada a situação, dada a né? situação, quando as pessoas precisavam de um planejamento financeiro, que foi o que elas mais precisavam os empresários, né, naquele momento, eu tava pronta, tava no lugar certo, com conteúdo, e aí Ai, tudo que começou. bom, que bom. E em que momento você percebeu que o seu conteúdo de fato encantava as pessoas? No início as pessoas compartilhavam, mas eu imagino que era mais amigos e familiares. amigos. Quando que você percebeu que estava extrapolando isso? Olha, eu sempre me precavi de fazer um conteúdo, eu sempre me preocupei em fazer um conteúdo que fosse a vida real. Então, como que eu organizava o conteúdo? Porque era tudo eu que fazia, né? Era eu Sim, presa. sim. Como que eu organizava o meu conteúdo? Eu estava numa reunião com o cliente, e aí eu olhava, assim, uma pergunta que aquele cliente me fez, e que o cliente anterior também fez, e que o outro cliente também fez. Na hora que eu olhava aquilo, eu falei, gente, isso tem um padrão aqui. Essa é uma dúvida que as pessoas têm. Aí eu tinha uma nota no meu celular, que eu anotava esse conteúdo. E aí eu pegava esse conteúdo e transformava essa frase, né, essa pergunta, e transformava num conteúdo. Então eu sempre me preocupei em trazer um conteúdo muito vida real. Muito o que as pessoas realmente precisam aplicar. E até hoje. E assim, como eu realmente vivo aquilo que eu ensino, eu realmente uso o aplicativo que eu indico para os meus clientes, eu realmente faço o planejamento que eu falo para os meus clientes fazerem, eu faço análise das minhas finanças, eu faço os lançamentos diários, eu consigo perceber na prática o que é dúvida, o que é dar certo, o que dá errado. Então, trazer essa verdade para dentro do conteúdo faz a gente não precisar criar um personagem. Que às vezes eu vejo as pessoas com tanta dificuldade de começar Sim. o conteúdo, de fazer alguma coisa que realmente encanta, porque precisa ser aquele personagem e tudo mais. Quando a gente traz a verdade pra rede social, é muito fácil de você fazer. Então, eu acredito que o que realmente encantou foi a praticidade no planejamento financeiro, que quando a gente olhava para outras pessoas criando conteúdo, eu vejo que eles iam muito na teoria. Sim. E não na prática, não na vida real. Ah, beleza, usar uma planilha é bom, dá pra ver pra onde seu dinheiro tá indo. Mas na prática, eu vou guardar as notinhas e vou lançar quando chegar em casa? Não vou, cara, não vou. Como que eu posso fazer isso ficar 100%? Aí trouxe isso tanto pra metodologia quanto pro conteúdo. Sim, você falou de guardar as notinhas. O meu pai é a única pessoa capaz de fazer isso. A gente mais nova usava o cartão da conta dele, né? E tinha que guardar todas as notinhas, mas ele é assim, ele é muito fora da curva de organização. E ele checava, e na época era fatura impressa, ele checava notinha por notinha. Cara, é surreal, surreal. Mas eu entendo ele também que ninguém faz isso. Ninguém faz isso. É uma coisa muito fora. E quando que você você falou desse ponto da verdade no conteúdo. E eu vejo muito as pessoas querendo ser outras pessoas. A pessoa que, por exemplo, trabalha com planejamento financeiro, ela vai olhar pra Lara e vai falar, nossa, eu tenho que ser igual a Lara, senão não vale. Senão, como é que eu vou ter 100 e tantos mil seguidores no meu Instagram? Quando não é uma verdade. Você não começou sendo a Lara que você é hoje, mas esse ponto de trazer a verdade, trazer o que você faz na sua vida é muito relevante, né? O que você vê no seu mercado muita gente fugindo de si mesmo, ou também isso faz parte da gente se encontrar? Talvez, eu fico na dúvida, mas eu sempre oriento a pessoa a ser ela mesma, assim. Eu acredito que a gente tem que ser a gente mesmo, porque senão você não consegue sustentar o personagem por muito tempo. Sim. E eu acho que isso é o mais difícil. O que eu vejo que, não sei se você também concorda com isso, mas o que falta muito nas pessoas, a constância. O fazer todos os dias o 1%. E essa constância, ela vem justamente porque todo dia você tá fazendo Sim. a verdade, você tá falando a verdade. Não adianta um dia eu vou pegar aqui, assumir um personagem, fazer muito conteúdo e vou sumir da rede social por 3 meses. Então, eu acho isso mais... É isso que realmente traz a constância. Só que uma coisa que eu aprendi, depois que eu fiquei grávida, é que, pra quem não sabe, estou grávida de 6 meses. Henrico vem aí. Henrico vem aí, ainda esse ano. Mas uma coisa que eu percebi foi que não adianta a gente tentar se colocar também na caixinha da Lara que começou ou da Lara que eu era há 3 meses. Sim. Porque nós vamos passando por fases. E rede social é relacionamento.
Quando a gente fala de rede social, as pessoas, elas estão ali não só pra comprar da gente, porque, gente, quando é pra vender, eu vendo, tá? É link, não tem problema nenhum, meu produto é maravilhoso, meu método é maravilhoso, não tem vergonha nenhuma de vender. Na hora que é pra vender, a gente vende. Só que o ponto é, a gente também tem que se relacionar. E se relacionar dando essa entrega de, não, eu te mostro o meu dia a dia, eu mostro aqui como que eu aplico as finanças na minha vida e eu também quero saber de você. E aí, nesse relacionamento, a gente precisa ir vivendo as fases. Eu comecei na rede social, compartilhando antes mesmo de eu ser planejadora financeira, o meu dia a dia de recém-casada. Então, eu mostrava que eu tinha acabado de casar e eu mostrava, olha só, tem tudo a ver com o meu conteúdo de hoje, mas na época eu nem imaginava que um dia eu seria planejadora financeira. O ano era 2018 para 2019, eu era recém-casada e eu mostrava como que eu organizava a minha alimentação. Então, eu organizava a minha alimentação ali pra eu não precisar gastar. Eu não tinha como ter uma pessoa em casa todos os dias como eu tenho hoje. Então, como que eu congelava os meus legumes? Como que eu lavava as folhas pra durarem mais? Querendo ou não, eu já tava compartilhando sobre educação financeira e até imaginava. Só que essa era a fase. Depois virou a fase da Lara trabalhando em casa. E como que eu me organizava? Como que a organização de tempo, gestão de tempo, sempre foi uma pauta muito importante no meu conteúdo. Porque foi uma pauta muito importante na minha vida, que eu percebi que se eu me organizo mais, eu consigo ter mais tempo para fazer as coisas. Então, eu mostrava tudo isso. Depois, a Lara vivendo essa vida de, cara, agora eu tenho uma empresa, eu tenho que liderar pessoas, como é que eu monto uma empresa. Então, essa nova fase. Depois, hoje, né, que é muito tempo a Lara que fazia os atendimentos e hoje já é uma Lara totalmente diferente de quem me seguia lá atrás. Porque eu já não atendo mais tanto, só atendo em um tipo de consultoria aqui dentro do escritório. Então, eu acredito que a próxima fase é a fase do Henrico, que não tem como. Vai ter bebê ali, vai ter choro, eu vou compartilhar. Mas são fases que nós vamos vivendo e que a gente consegue trazer pro conteúdo de uma forma muito de verdade mesmo. E você sendo de verdade, você também é uma pessoa que tá vulnerável a errar e a acertar. Então, às vezes, você vai falar uma coisa na rede social, que é uma coisa que você acredita naquele momento, que daqui a pouco você não vai acreditar. Isso foi outra coisa que a maternidade também me mostrou, antes mesmo do neném nascer. Sério? Tem uma frase, não é muito bonita, mas não cospe pra cima porque cai na testa. Várias coisas que eu já falava que eu não ia fazer na gestação. É tipo, você falar que você não vai fazer mêsversário. Vai fazer mêsversário pra criança, sim. Mas isso também, às vezes, no conteúdo, obviamente que tem coisas que a gente não muda. Mas de acordo com cada fase da vida, a gente vai evoluindo. E eu acho que a graça também na rede social é a gente poder acompanhar pessoas que talvez a gente nem conhece pessoalmente, mas que a gente consegue perceber essa evolução, você consegue perceber essa maturidade. E foram essas fases que eu fui trazendo pra rede social. E o que não mudou desde que você começou? Eu acho que é a essência, que a minha essência é cheia de energia, cheia de vontade de viver. Eu falo que as pessoas, elas me conhecem e falam assim, meu Deus do céu, você é ligada no 220. E realmente, eu tenho muita vontade de viver, eu tenho muita vontade de viver a minha vida abundante. Por isso que eu falo que isso é uma verdade. Eu fico brava, muito brava. Os meus alunos me conhecem brava, tá? Eu tô aqui legal, mas eu sou brava. Mas eu fico muito brava quando eu vejo pessoas vivendo uma vida nota 7. Acordando depois de adiar o despertador 10 vezes e já levantando sem tomar café da manhã, gastando fora de casa, indo trabalhar num lugar que não gostam e estão vivendo isso. E aí trazendo várias crenças de que, eu não consigo viver diferente disso porque meu dinheiro não sobra, eu não consigo viver de uma forma diferente disso porque o Brasil não é justo, eu não consigo viver de uma forma diferente disso porque os meus pais não me deram nada. E aí não tem a autorresponsabilidade de mudar a vida, de falar assim, não, cara, eu vou me organizar pra eu viver uma vida nota 10. E se eu não puder viver minha vida nota 10 agora, eu vou organizar as minhas finanças, porque as finanças são um pilar da nossa vida abundante, pra eu conseguir construir essa vida nota 10. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que eu sou muito curiosa e eu sou muito... Não é insatisfeita a palavra, na gestação isso muda também, tá? Você não precisa esquecer essas palavras. Mas eu sou inconformada. Essa é inconformada, eu não aceito. Aqui no escritório as meninas ficam malucas comigo, porque eu não aceito não como resposta. E elas estão de prova que elas podem falar que é verdade. Não tem como. Gente, não tem como. Não é possível. Vamos lá, não é possível. E colocar energia pra você ser inconformado, pra gente realmente, dentro do que a gente pode,
mudar o mundo. Sim. E mostrar para as pessoas que a vida tem que ser mais do que só trabalhar para pagar boletos. Sim, concordo. E falando em tem que ser mais, você agora é mais top 50 influenciadores de finanças. Você viu, menina? Que chique. Não, chiquérrimo, pela Infomoney. Tá, não estamos falando com qualquer um aqui, tá, gente? Esse podcast agora, eu só quero convidar agora que tá em alguma lista. Tem que estar em alguma lista. Olha só, e como que foi isso? Como que aconteceu isso? Não sei. De repente aconteceu. Foi de repente. E foi muito engraçado, porque eu tava voltando de férias. E a gente sempre pega voo noturno. E pegamos um voo diurno e tal. Aí meu marido falou comigo assim, compra a internet. Porque a gente tava com um carrinho aberto de lançamento do MVA, que é a nossa metodologia de finanças. Que você vai respondendo caixinha de perguntas, você vai respondendo as pessoas. Aí eu tô deitada assim no voo, tô sentada ali. Aí eu olhei, uma seguidora me mandou. Infomoney, alguma coisa assim. Aí eu, hã? Aí sabe quando a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, não, alguém fez uma arte, sabe, uma artezinha bonitinha e tal, mas não é Infomoney. E a gente tem uma piada interna lá em casa que meu pai vivia perguntando pro meu marido assim, você viu o que aconteceu, alguma tragédia, alguma coisa assim? Aí o meu marido falava assim, Miguelzinho, eu só vejo o que acontece na Infomoney. Tá na Infomoney? Não vê. E então a Infomoney era uma coisa importante pra gente. Aí eu vi assim, e meu marido tava do lado no voo. Aí eu falei, amor, eu saí na Infomoney. Só que eu falei e voltei pra minha cadeira. E eu fiquei assim, eu fiquei em estado de choque. Porque a gente não se inscreveu em lugar nenhum, não foi... A gente realmente não tava esperando. A minha primeira coisa, eu travei, mandei uma foto no grupo da empresa. Pra elas ficarem loucas junto comigo. Sim. Aí até o Tico e o Teco irem ali. E assim, depois que eu fui ler a reportagem, eu vi que foi uma pesquisa super séria que eles fizeram, com mais de 52 mil perfis de influenciadores financeiros. E tiraram, assim... Desculpa. Eles tiraram... várias questões, assim, de consistência, de entrega do planejamento, do conteúdo. Eles tiraram várias foram fazendo critérios, assim, e tirando ali a lista até chegar nos nomes. E tá ali do lado de nomes que, pra mim, são referências. Sim. Nomes, assim, quando eu comecei, eu olhava isso e esses nomes e falava assim, gente, eu tô ali junto com eles. Foi... Nossa, que legal, parabéns. É muito gratificante. Parabéns mesmo, sucesso demais. Que venham outras listas para você estar. E como que você consegue equilibrar? Que criar conteúdo é uma grande dificuldade. A gente precisa atrair as massas e a gente precisa mostrar que a gente é boa para um público que não vai ser todo mundo, mas a gente quer que esse percentual seja cada vez maior de pessoas que estão interessadas naquilo que você tem para vender. Como que você equilibra isso de Lara mostrando o dia a dia, mostrando que faz o que vende na sua vida, com olha, eu sou boa no que faço, eu conheço tecnicamente do que eu tô falando, eu sou especializada nisso. Como equilibrar, sabe, a autoridade com a acessibilidade? Eu vou confessar pra você que isso hoje, pra mim, é uma das coisas mais difíceis. Fazer esse equilíbrio. E assim, eu acho que quem fala que isso é muito fácil, vem aqui ensinar a gente. Porque eu realmente acho que é muito difícil. Porque é aquela questão, eu vou abrir tudo aquilo que eu faço, porque eu realmente vendo a verdade, ou eu vou ter essa parte da autoridade. E foi engraçado que no dia do prêmio da Infomoney, o Bruno Perini começou a me seguir. Mentira. Já tô a um passo do Bruno Perini agora. Então, o Bruno Perini me respondeu um story meu e tal, que ele também tava na lista, né? E ele começou a me seguir. Aí eu fiquei, depois, todos os conteúdos que eu ia postar. Aí eu queria me postar acordando e tal, que é o que eu normalmente faço. Aí eu falei, gente, o Bruno Perini acabou de me seguir. Então, os meus conteúdos, eles vão ser entregues primeiro pro Bruno Perini. Aí eu tô postando aqui minha cara. Acabei de acordar sem maquiagem, o Bruno Perini vai ver. Tá entendeu? vendo você? Sim. Aí, quando... Eu acho que vai ficando cada vez mais difícil quando você vai ganhando uma certa relevância. Ainda não sou ninguém no mercado, né? Mas quando você vai ganhando uma certa relevância, você fica pensando assim, meu Deus do céu, será que eu posso ser essa pessoa? Sim. Só que o que deu certo pra mim desde o início? Eu era uma pessoa que, no início, eu postava aquilo, meu pensamento sempre foi, tudo que eu percebo que eu vou ajudar as pessoas, eu vou postar. Tá. Então, isso aqui pode, obviamente levando em consideração o meu mercado, né? Mas isso aqui pode ajudar as pessoas? Vou postar. Isso aqui é uma dica boa? Vou postar. Eu sempre tive essa visão.
Quando eu fui crescendo um pouco o perfil, e crescendo assim, quando eu cheguei ali nos 10 mil seguidores, Sim. eu comecei a ficar um pouco mais criteriosa com essa vergonha de, ai meu Deus, as pessoas vão Muita ver o gente meu tá conteúdo, vendo, né? socorro. E quando eu subia pra olhar quem é que tava vendo os meus stories, eu via que às vezes tinham, tipo, clientes do meu marido, super sérios, investidores. Aí eu falava, meu Deus do céu, eu tô aqui postando. Oi, amigas, tudo bem? Boa tarde. E esse cara tá vendo. Só que depois eu percebi que quanto mais eu tentava me colocar dentro de uma caixinha, pensando no que as pessoas querem ver, ai, mas será que essa pessoa vai ficar assim? Mais difícil era, porque eu tinha que entrar no personagem. Sim. E aí, quando você entra no personagem, você não consegue ser você mesmo, você não consegue Sim. ter constância. Então, o ponto principal aqui foi um princípio, né? Eu posto aquilo que eu acho que as pessoas vão crescer vendo e que eu acho que eu posso ajudar. E uma dica que eu dou, eu não olho quem vê os meus stories. Eu também não olho. Eu não olho. Agora que você falou, eu tô percebendo isso. Mas eu não olho de forma intencional. Sim. Porque quando eu olho e que eu vejo algumas pessoas, ele fala, gente, eu estou, às vezes, sócios do meu marido, eu falo, gente, eu estou com vergonha de ficar fazendo esse conteúdo na frente. Porque o meu conteúdo, ele é um conteúdo voltado Sim. para mulheres. Hoje, 90%, 80% da minha rede são mulheres. Eu Sim. falo para mulheres empreendedoras que querem organizar as finanças, que ganham bem, mas gastam tudo que ganham. E aí, quando eu vejo algumas pessoas, ele fala, meu Deus do céu, essa pessoa me vem dando essa dica aqui. É melhor não Então, ver, né? É melhor não saber Sim. quem é que tá olhando. Sim. E criar o conteúdo com o coração e com a verdade. Porque quando a gente cria o conteúdo com o coração e com a verdade, vai ter gente que vai se conectar, vai ter gente que não vai se conectar. Só que sempre também tendo muito cuidado. Porque eu não represento só mais a Lara. Uhum. Hoje eu já represento uma marca. Sim. Então, hoje já são pessoas que vêm através da minha rede social, mas elas vêm para ser atendidas pelo meu time de consultoras. Sim. Então, obviamente, eu tenho que ter muito cuidado. Só que, como eu já falei algumas vezes, como a gente fala muito a verdade, o meu estilo de vida, ele é voltado para essa questão da vida abundante mesmo. Uhum. De você ser uma pessoa mais tranquila. Eu treino todos os dias, faço meu devocional. Então, compartilhar isso não tem tanto problema. Sim. E você atrai pessoas que estão, entre aspas, de acordo com isso. Porque elas sabem o que encontrar em você também, né? Exatamente. A gente passou por um momento, assim, também de tentar mudar um pouco a minha imagem, assim, sabe? O Mário falou, cara, vamos tentar botar, tipo assim, seja mais profissional. Não que eu fosse não profissional, mas assim, mais alinhada, mais séria. E eu não sou muito essa pessoa, sabe? Eu sou a pessoa que vai falar besteira de vez em quando, que vai, enfim, rir, vai fazer piada fora de hora. E a gente tava cortando um pouco isso, até que chegou um momento que eu não gravava um story no dia, porque eu ficava, porque eu tenho que pensar muito bem o que eu vou falar. Claro que eu penso no que eu vou falar, mas eu tava me tolindo muito, sabe? E aí chegou uma hora, a gente recebeu até uns feedbacks, né, de umas pessoas, tipo assim, cara, de pessoas que a gente conhecia, e eles falaram, chega seu story, eu não quero ver seu story, porque você vai falar só de coisa que você tá trabalhando. Aí eu virei pro Mário e falei, não, chega, não vou ser mais profissional. Mentira, eu sou profissional. Mas assim, vou me soltar e, cara, deixa eu ser quem eu sou e as pessoas vão se atrair por causa disso, sempre tendo muito cuidado. Principalmente trabalhando com marcas, eu me preocupo muito com isso, porque a marca tá confiando em mim e na imagem que ela tá vendo de que eu sou aquela pessoa de verdade, né? Então não dá pra gente, sei lá, meter o louco um belo dia e fazer coisas ou, tipo, agir de alguma forma que não tá de acordo. Então, é melhor que você haja sempre dessa forma que você é, né? É mais fácil. O que a gente tem feito agora, e a gente tá, assim, falo agora porque é uma coisa que está acontecendo. Nós estamos transformando realmente a LM na marca, trazendo outros rostos, outras pessoas, porque isso internamente já aconteceu. Nós fizemos um processo de... eu falo que até amadurecimento da marca mesmo, porque quem começou tudo isso foi a Lara, mas hoje já não é sobre a Lara mais. Hoje a Lara já tem sócios, hoje a Lara já tem investidores, a gente abriu o capital da empresa. Legal. E tal. Então, como que a gente vai fazer esse processo de maturação da empresa? Então, nós refizemos a nossa logo, fizemos todo o processo de rebranding, que vai ser lançado nos próximos dias. E a Lara Martinelli Creator, ela vai ser a pessoa que vai trazer lead para a empresa. Sim. Então, eu tô ali compartilhando o meu dia a dia, compartilhando aquilo que as pessoas também gostam de ver, só que trazendo
cada vez mais leads para o meu time comercial atender, para o time de consultoras atender. Sim. Então, a gente tá mirando muito, não sei se você conhece, uma estratégia que o G4 faz muito. Sim, quando você falou, eu pensei no Thales, por exemplo. Eles fazem muito isso. E não só o Thales, o que eu acho mais legal, ontem eu tava vendo uns conteúdos deles no YouTube, o Thales, o Nardon, o Alfredo, cada um do seu jeito, né? O Alfredo mais... E aí, galera? O Nardon mais indo pro lado do esporte, ele tá mostrando muita coisa assim. E o Thales mais aquele lado polêmico. Achamos um vídeo da Singu dele. Mentira. De antigamente, antes do Rica Vírus bater, gente. Gente, organiza as finanças, vocês vão ver como vocês vão ficar bonito. Mas o ponto é esse. É pra eu não precisar também... Porque eu preciso trazer um tom sério pra comunicação. Sim. Porque você para pra pensar. Eu tenho hoje 29 anos. Eu me perco. Eu já falo que eu tenho 30. Eu tenho 30 anos, gente. Eu tenho 29 anos. E hoje a gente atende aqui pessoas de 50. Eu tenho clientes de 60 anos que vêm fazer, olhar ali a questão de gestão de riscos e tudo mais. Então, você precisa ter um tom sério, só que eu não posso perder essa Lara, essa energia, que é quem eu sou. Sim. E que é o que faz as pessoas gostarem também da gente, né? Então, a nossa estratégia hoje tem sido separar um pouquinho hoje, que se eu fizesse isso lá atrás, talvez não daria certo. Então, a gente construiu internamente essa mudança para agora externar isso para as pessoas. São fases de maturidade do próprio negócio. Suas é porque acompanha, né? A sua maturidade com o negócio. E aí vai mudando também o papel que você performa nisso também. E trazendo até um pouco de método, porque eu faço isso nas consultorias, o pensamento que as pessoas precisam ter para saber se estão nessa fase ou não. A gente, como eu mesma comecei, a gente às vezes começa ali como eu presa, né? Eu fazendo tudo. Eu era o marketing, eu era a consultora, eu era quem fazia o financeiro, eu era o administrativo, tudo. Depois eu passei por um processo onde eu era consultora e eu tinha times. Eu tinha um time de marketing, um time administrativo e um time ali que você passa por uma fase mais profissional, onde, se vamos falar aqui de uma dentista, ela tem a secretária, ela tem o administrativo, talvez ela tenha até outras dentistas atendendo junto com ela, tem um marketing bem estruturado, para depois você vir pro terceiro passo, eu presa, profissional e empresária. Aí o jogo do empresário, ele é um pouco diferente. O que trouxe a gente até aqui não é o que vai levar a gente pra lá. Então, no empresário, você tem que começar a olhar um pouco mais de margem, você tem que começar a olhar DRE com mais foco, você tem que ter as coisas mais organizadas, e aí você consegue tirar um pouco a pessoa da empresa e construir novas carinhas para levar essa mensagem, e o nosso objetivo sempre foi transformar o maior número de pessoas, transformar a vida financeira do maior número de famílias. Então, com isso, eu consigo ter outras consultoras que não dependem só do meu atendimento. E espalha a palavra, né? Certeza. Espalha a palavra da LM agora, não necessariamente Palavra da abundância. da Lara. É isso aí, muito bom. E pensando, você falou de DRE e tudo mais, não sei se creators e profissionais que criam conteúdo entendem direito o que é isso, mas queria saber de você, o que você indica? Primeiros passos. Eu sou creator, tenho meu cupom, tô ganhando ali a comissão do produto que eu vendo, tenho parcerias. Quais os primeiros passos para um controle financeiro, ou até além, né, que você fala da liberdade financeira? Primeiro passo, primeiro a gente precisa entender a big picture, vamos falar assim, porque é para onde você vai. Você precisa mirar alguma coisa. Aqui no Brasil, a gente nunca foi... Não sei se você foi ensinada na época de escola e tudo mais, mas eu passei escola, faculdade, fiz depois vários outros cursos e ninguém nunca me ensinou a lidar com as minhas finanças. Eu abri minha primeira conta universitária, peguei um cheque especial e eu achava que era especial. Entendeu? Ele falou assim, você quer que eu libere pra você um limite de cheque especial? Eu falei, claro. Pô, eu sou uma cliente especial, né? No banco. Mal sabia eu, juros. Os maiores juros que tem. Então, assim, eu peguei cartão de crédito sem saber o que era limite, o que era data de fechamento. Eu não sabia o que era data de fechamento. Ninguém nunca me falou sobre isso. E eu tive que ir aprendendo na prática. Eu vejo que tanto os creators quanto os profissionais, eles são jogados no mercado de trabalho simplesmente sem saber nada. Então, o primeiro passo é, como as pessoas que estão aqui assistindo, buscar informação. No meu Instagram eu compartilho muita coisa, no YouTube tem vários vídeos, então eu preciso buscar aquilo que eu não sei. Então, organização financeira é para todo mundo. Se você é creator, se você é profissional liberal, se você é autônomo, se você é CLT, se você já é aposentado, se você já vive de renda. Você precisa ter planejamento financeiro. É para todos. Então, sabendo disso, como que eu vou fazer uma organização financeira que seja
prática, que seja, que caiba na minha rotina. Como eu falei, a gente tem ali controle, crescimento e multiplicação. Mas para sair um pouco do campo das ideias e ser um pouco mais didática, a professora assumindo aqui, dentro ali do controle, a gente tem uma metodologia, que é o LAP, que é você conseguir, você lançar, analisar, planejar e investir o seu dinheiro, para ficar de uma forma bem simples. Então, a primeira coisa, eu preciso fazer um raio-x das minhas finanças. Eu preciso saber da onde que tá vindo essa comissão, quanto eu recebo, principalmente quem recebe de comissão, que às vezes é um picadinho. Então entra um pouco hoje, entra um pouco amanhã, entra um pouco ali. Isso dá uma... Isso te dá uma dúvida em relação ao dinheiro, que na hora que a gente vai somar, você percebe que não, peraí, foi um valor significativo. Sim. Mas por serem pequenos valores sempre, talvez você fique ali não sabendo quanto você está ganhando. Então, primeiro de tudo, o lançar é você realmente fazer um raio-x financeiro das suas finanças. É você anotar cada um dos gastos. E aí, talvez as pessoas me perguntem assim, Lara, eu não tenho tempo para poder fazer isso. Exatamente por isso que a gente usa um aplicativo aqui na LM, porque o celular, gente, tá na nossa mão praticamente Com o tempo certeza. todo. Foi assim que eu consegui me organizar. Quando, lá atrás, eu percebi que mais dinheiro não era a solução para o meu problema financeiro, eu comprei cursos de pessoas renomadas, e eles ensinavam a usar planilhas, ensinavam a usar o caderninho, ensinavam a usar isso, aquilo, outro. Só que o ponto era, isso não se encaixava na minha rotina. Até que eu, num aplicativo, montei um jeito de me organizar. Mas não adianta também só você olhar o que aconteceu. Porque lançar e analisar esses gastos é você analisar o passado. Num primeiro momento, isso é muito importante, porque quando você lança, você cria consciência. Quando você analisa, você sabe exatamente para onde seu dinheiro tá indo. Sim. Sabe aquele, cadê o dinheiro que tava aqui? Você sente a dor. Você sente Você aquela... fala, putz, foi muito aqui Exatamente. nessa área. E você sabe que a gente hoje fala muito mais sobre a psicologia financeira do que só sobre finanças. Imagina. Porque muita gente para aí. Quando olha para as finanças, olha para onde que o dinheiro tá indo, fica desesperado e para. Não, eu não vou continuar a minha organização financeira. Só que o ponto é, se você não continuar, você vai talvez piorar aquilo que tá acontecendo com as suas finanças. Então, o ponto é continuar, encara de vez, vamos lá, que a solução ela existe. E aí vem o planejamento. Então, para quem ganha de forma variável principalmente, saber quanto você ganha, uma média, quanto você gasta, todos os seus custos fixos, os custos variáveis. Lembrando que cartão de crédito não é uma linha no orçamento. Cartão de crédito não pode ser, eu gasto isso com aluguel, isso com água, isso com isso e isso com cartão de crédito. Não, gente. O que tá dentro do cartão de crédito? Sim. Quanto que é a alimentação? Que tá ali o delivery? Quanto que é a brusinha? Sabe? Aquela brusinha que a gente faz 10 parcelinhas de R$30 Nem e fala sente. assim, ai, gente, nem vou Nem vou sentir. Aquele monte de Shein que tá na parcelinha do cartão. Olha, gente, aquilo eu não compro muito, eu tenho um problema com compras online, tá? Porque eu nunca compro online. Quando eu compro é extraviado. Eu tenho meu Deus, tem um mistério aí atrás disso. Mas eu tava olhando aqui ali umas coisinhas nessas lojinhas de China, de coisa. Eu falei, gente, é tanta coisa, pra não falar uma porcariada, Sim. mas é tanta coisa, tão barato, que dá pra entender Sim. por que as pessoas Sim. compram. É melhor nem olhar muito. É melhor não senão você vai olhar, querer. faça como eu, entendeu? Não olhe. Mas o ponto é, eu defendo muito que um orçamento equilibrado é aquele que cabe tudo que é importante pra você. Então, na parte do planejamento, que depois que eu fiz os lançamentos, depois que eu fiz a análise, quando eu for planejar, eu vou colocar a sua blusinha, eu vou colocar as suas comprinhas da China, não tem problema. Isso pode caber, isso é o isso é o viver de uma forma, na vida nota 10. Só que isso não pode atrapalhar o futuro, que é o que as pessoas têm feito. Elas têm dado tanta iminência, elas têm dado tanto foco só no hoje, só no viver o agora, que no final do mês não sobra dinheiro pro futuro. Sim. Então, o ponto é, saiba onde você quer chegar, saiba quanto você ganha, quanto você gasta. Comece a pensar em montar um planejamento, eu tô aqui para ajudá-los a fazer isso, mas também saiba onde você quer chegar, quais são as suas ambições, qual é o seu sonho. Hoje você consegue fazer um faturamento de quanto? Quanto você gostaria de ter? Porque tudo que você foca expande. Então, quando você coloca um foco, quando você coloca um objetivo, o caminho, ele vai se abrindo. É uma coisa assim, que é inacreditável. Mas você vai percebendo novas oportunidades, você vai percebendo como você consegue fazer. E como até gastar de forma mais inteligente também, né? Cara, tipo, vale a pena eu comprar uma blusinha todo mês
e essa blusinha eu uso uma vez e ou ela já tá ruim, ou ou é muito marcante e as pessoas não vão lembrar. Então também você entender o que vale a pena. Assim, eu evolui muito nesse sentido, porque pensando na criação de conteúdo, às vezes eu ficava, putz, mas eu preciso comprar uma roupa nova. Mas incrivelmente, isso fazia parte do trabalho, faz parte do trabalho, sabe? Aí eu fico, caraca, mas eu vou comprar roupa, isso é trabalho? Mas no fim das contas o que não significa que todo mês eu vou sair entrando na Zara e, deixa eu comprar aqui todas as blusas que eu preciso, mas que eu nem preciso no fim das contas, assim. Então, é entender o que vai fazer sentido ali pra você ou não. E você tava falando de gastar. Eu tava pensando no meu pai guardando os papeizinhos até agora. Você pode chamar ele para uma aula para os mais velhos no seu curso. Tem uma pergunta aqui que eu até já imagino a resposta, mas você diria que planejamento financeiro é a base para quem quer viver de criar conteúdo? Sim, planejamento financeiro é a base para quem quer viver uma vida em abundância. Para quem quer viver além do hoje. Para quem quer viver mais do que só trabalhar para pagar boletos. Sim. Então, para todo mundo. Por quê? O planejamento financeiro é diferente do que as pessoas pensam. Tem muita gente que pensa que planejamento financeiro é igual a privação. Se eu for me planejar financeiramente, eu vou cortar a blusinha, eu vou cortar o delivery, eu vou cortar a saída, eu vou cortar tudo, vou cortar, meu Deus do céu, eu não vou poder mais viver. E o planejamento financeiro, ele vem justamente para te dar a liberdade. A liberdade de comprar aquela blusinha feliz, porque Sim. Tá bom, tá dentro do seu orçamento. Tá dentro, A liberdade de você poder sair aquele final de semana e você... Não, tá tudo certo, tá dentro do meu planejamento. Comprar e ficar feliz depois da compra. E não sentir a culpa e sentir a culpa. E fora isso, se a pessoa quiser fazer uma transição de carreira, se a pessoa quiser crescer de alguma forma, se ela quiser precisar de investir no negócio dela, o planejamento financeiro, ele vai ser a base, porque ele é o que vai permitir. Tem muita gente que acha que não gastar dinheiro é difícil. Só que você não gastar dinheiro não tendo um objetivo é difícil. Não gastar dinheiro ou deixar de gastar durante um mês ou outro tendo um objetivo muito claro é muito fácil e muito prazeroso. Por isso que os meus clientes, eles saem de viciados em comprar blusinhas para até quase que um vício ali em investir, em ver o dinheiro crescendo. Esse mês, eu tava olhando os nossos dividendos, meu de casa mesmo, meu e do meu marido. E dia 21, daqui a 2 dias, vai entrar R$5.000 só de um dividendo, de uma ação. E aí, na hora que a gente tava olhando isso, a gente falou, caraca, olha, é um dinheiro que está ali investido, quantas horas talvez eu preciso trabalhar para eu fazer esse dinheiro? E ao longo dos últimos anos, que não é de uma hora para outra, desconfiem de quem quer vender. Não, você vai se organizar financeiramente e você vai ter 30 mil, 20 mil, 10 mil de dividendos no primeiro mês. Não é assim. É uma construção. A gente investe já há anos. Mas você chega num ponto onde você olha ali para sua carteira de dividendos, investimentos, e você vê que, nossa, paga um mês aqui do que eu demoro tanto para ganhar, muitas vezes. Então, o planejamento financeiro, ele é a base para você construir esse futuro, viver bem o hoje, viver bem o seu trabalho, ficar apaixonado por aquilo que você faz verdadeiramente, porque você percebe que você não trabalha só para pagar boletos, e mais do que isso, construir o futuro seguro que você quer viver. E ser feliz, né? Com tudo isso a gente planejamento é feliz, financeiro não é o que você falou, não é parar, mas você precisa ser feliz, então incluir isso, né? E você falou, eu lembrei que eu ia comentar antes dessa pergunta, que é os creators hoje, principalmente, eles começam muito no modelo de comissão, né? De cupom e tudo mais. E eu vejo muito o planejamento financeiro, com tudo que você está falando, como uma ferramenta, inclusive, de ela entender a situação e ir para o próximo nível. Beleza, hoje eu ganho por comissão, mas será que eu não posso escalar e agora eu recebo um valor fixo dessa marca? Porque eu vi que eu já vendi não sei quantos para ela nos últimos meses. Isso pode te dar base para ir lá para essa marca que você está trabalhando e fazer uma proposta. Falar, olha, nos últimos 5 meses, 4 meses, eu vendi tanto. Me paga tanto e eu vou continuar vendendo, mas agora você garante um valor fixo para você e você vai escalando. Eu falo muito que a comissão, o cupom, ele é muito relevante pra gente começar, principalmente quem tá criando e tudo mais. Mas ele
não pode ser suficiente, sabe? Para essa evolução como criador de conteúdo. Poxa, vai evoluindo para um valor fixo, evolui depois, sei lá, você vai ter sua marca própria, como a Lara fez no fim das contas. Então, assim, vai se organizando e eu vejo o seu trabalho muito de acordo com isso, assim, sabe? Mas eu falo até você poder investir em você para você ter essa segurança de você chegar na marca. Porque eu vejo que tem muitos criadores de conteúdo, muitas pessoas que não conseguem chegar na marca para poder falar, não, vem cá, olha o meu trabalho, se apresentar, porque às vezes você não confia naquilo que você mesmo tá fazendo. Então, como que você vai investir em você para você ser uma pessoa cada vez mais capacitada, para você ser uma pessoa que tá cada vez indo pro próximo nível, mais assim, investir. A gente tava falando aqui antes de começar em câmera, iluminação e tudo mais, para você fazer um conteúdo cada vez melhor e assim você conseguir também levar para a marca novas possibilidades, novas oportunidades. Você vai crescendo, você vai pensando se você vai ter um negócio, mas sempre pensando mesmo no futuro. Pé no chão aqui, fazendo o que eu posso fazer hoje, mas eu preciso ter uma visão de futuro. E eu tô para te falar que essa é uma das partes que as pessoas mais pecam. Creators e todo mundo que a gente conversa aqui. Quando a gente começa a consultoria financeira, tem uma pergunta que a gente faz assim: como é que você se vê daqui a 5 anos? E assim, gente, antigamente, longo prazo, eram 10, 15 anos. Hoje em dia, a gente já teve que diminuir para 5, porque Gente, que loucura. as pessoas não conseguem se ver, não conseguem enxergar, não conseguem pensar. Pensa comigo, a gente tá em 2025. Pensa você em 2030. Eu sei te falar a cor do carro que eu quero ter. Eu sei te falar a casa que eu quero ter. Eu sei te falar quantos filhos até lá eu gostaria de ter. Obviamente que as coisas mudam, que a cada fase, né? Eu falo que vão sendo apresentados novos desejos. A gente vai conhecendo coisa nova. O paladar não retrocede. Então, assim, a gente vai conhecendo uns negócios melhores e a gente não consegue voltar. Mas o ponto cara, você precisa saber onde você quer chegar. Porque se você não sabe onde você quer chegar, é aquela frase super clichê. Pra quem não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho serve. Sim. E aí, vão ser apresentados diversas oportunidades. Hoje, eu cheguei numa fase aqui na empresa que os nãos, eles estão sendo muito importantes. Porque quando você vai ficando mais conhecido, quando as coisas vão crescendo, são muitas oportunidades que chegam até você. Ah, não, vem pra esse negócio aqui, isso aqui é muito bom. A gente tem muitas ideias e com essa alma criativa, de energia, eu quero estar em todas as frentes que eu puder. Mas peraí, o que realmente vai virar o ponteiro do meu negócio? O que tá ali alinhado com o meu modelo de negócio? A gente tem uma visão muito clara aqui da LM, que nos próximos anos a gente quer ter uma empresa, a gente tá construindo uma empresa que vale 100 milhões de reais. Então eu tenho muito claro quanto eu preciso ter de faturamento para isso, o que eu tô fazendo. Eu tenho muito claro números todos os dias. E eu acredito, assim, que saber o futuro, mas conseguir olhar o que tá acontecendo aqui diariamente, isso é o que vai construir onde nós vamos chegar. Então, a melhor dica, assim, que eu posso dar é: não só faça um planejamento financeiro, mas tenha uma visão de futuro. Tenha uma visão de onde você quer chegar. Porque se você não souber onde você quer chegar, o caminho ele não vai ser mostrado pra você. Sim, sim. E eu pergunto até, você falou desses papos fáceis, né? De dinheiro fácil. Isso é uma coisa que hoje tá muito em alta. E as pessoas... Eu nem digo que as pessoas estão caindo nessa, porque já é muito sabido, né? Mas já é tão sabido que as pessoas ainda caem ou ela entra conscientemente? Caem porque a psicologia financeira ela explica muito bem isso. Por que as pessoas jogam tigrinho, por exemplo? Vamos falar de tigrinho, antes de falar dessa parte de investimento, de dinheiro fácil. Porque para muitas pessoas é mais fácil eu ganhar alguma coisa naquela pequena probabilidade que eu tenho de ganhar do que eu construir um futuro seguro. É mais fácil acontecer um golpe de sorte eu conseguir fazer alguma coisa. E nos investimentos, é a mesma coisa. As pessoas, muitas vezes, hoje tá muito difícil, nessa geração, principalmente que a gente tá vivendo, nessa facilidade que a gente tem de ter conteúdo na mão. A gente não tem paciência de esperar um feed do Instagram carregar. A gente não tem paciência de esperar uma resposta, já tá ligando pra pessoa, socorro e tal. Tudo tá acontecendo de uma maneira tão rápida que eu não consigo pensar no longo prazo.
Longo prazo é uma coisa que tá muito difícil de você colocar na cabeça das pessoas. Então, se hoje eu já tenho ali um certo valor entrando de dividendos, foi porque os nossos investimentos, meu e do meu marido, nós estamos há 13 anos juntos. Então, começaram há muito, desde que a gente tá junto, desde... Ele, na verdade, começou a investir antes de nós estarmos juntos. Hoje em dia, as pessoas querem começar a investir hoje e já terem ganhos muito grandes. E aí, quando a gente olha pra internet e nós vemos pessoas que, às vezes, começaram na internet e a barreira de entrada da internet é muito pequena, então você consegue... Algumas pessoas conseguem exponenciar isso, ganhos muito altos. A gente viu o que aconteceu na pandemia com o mercado de cursos online, com essas coisas. Então, eu olho para aquilo e falo assim, não, eu preciso ter a minha independência financeira construída em 2 anos. E aí, olhando para essa probabilidade, eu não quero fazer a construção. Eu quero fazer agora e ganhar agora. Até um ponto interessante, a gente tinha uma empresa de marketing, uma época, não trabalho com eles mais, mas elas falaram com a gente assim, que eu falei, eu quero usar a palavra construindo a minha vida abundante. Porque eu acredito que é isso, gente. Eu acredito que é construção. E elas, não, a gente não pode usar construção. Porque construção remete a muito tempo. E dá trabalho, né? E as pessoas não vão querer. Aí eu olhei pra cara dela, assim, na época, eu falei assim, mas gente, é isso. É isso que eu acredito. Não tem como eu falar que é dar um hackzinho de produtividade pras pessoas, de finanças. É uma construção. E por que eu te falo que as pessoas estão caindo? Porque direto chegam mensagens. Semana retrasada chegou uma mensagem de uma pessoa que na época, não, tem uma baita oportunidade de investimento, um bloco, não sei o quê, tá. Isso, porque vai triplicar o meu dinheiro em tanto tempo. Aí essa pessoa era uma pessoa conhecida e tal. Aí a gente falou, não faz isso. E a gente só... Aí, na verdade, a gente nem falou, não faz isso. A gente só investe em mercado regulamentado. Entendeu? Aqui, XP e tudo mais e tá, tararararará. Isso foi há um tempo, acho que ano passado. Na semana passada chegou a mensagem. Meu Deus, eu perdi tanto dinheiro, eu perdi isso, eu perdi aquilo. O que eu vou fazer? Aí a resposta foi a mesma, a gente só mexe em mercado regulamentado. Sim. Então, assim, eu não vou acreditar nessa promessa. Sempre que chegarem com a promessa de dinheiro fácil, sempre que chegarem com a promessa do melhor investimento do mundo, cara, desconfia. E qual é o poder da construção? Você sabia que se você investir R$300 por mês, R$300 por mês, dinheiro esse que muita gente gasta na pizzaria, porque hoje em dia a gente não consegue sair final de semana sem você gastar esse valor. Sim. Se você investir R$300 por mês, em 30 anos você consegue construir R$1 milhão. Agora, olha para a fatura do seu cartão e para pensar. Quantas coisas você gasta no mês, que eu tenho certeza, gente, que vai ser muito mais do que R$300, que você poderia construir essa vida abundante, esse R$1 milhão, que é um número, assim, vamos dizer, representativo. Ah, Lara, mas 30 anos é muito tempo. Tudo bem. Com R$1.000 por mês, você investindo, e aqui eu tô falando pra investir em renda fixa, não tô falando pra você colocar tudo numa empresa, não, renda fixa. Você consegue, com R$1.000 por mês, em 20 anos, você tem os mesmos R$1 milhão. E aí, o ponto é, pensa, eu agora, tô com 30 anos, eu vou estar com 50. Cara, o tempo, ele vai passar da mesma forma que os últimos 20 anos passaram. Da mesma forma que os últimos 30 anos passaram. Então, se eu começo a pegar um percentual da minha renda, que seja 10% daquilo que eu ganho, e começo a investir pro futuro, tem uma coisa que é maravilhosa, que são os juros compostos. E é os nosso melhor amigo, né? Eles fazem um trabalho inacreditável pela gente. Só que eu volto. Muita gente não sabe que existem os juros compostos. Então, pensam que a única forma de eu ter minha casa própria é se eu fizer um financiamento de não sei quantos meses, de anos. A única forma de eu comprar meu carro é se eu pagar 2 carros. Eu faço publicidade para uma empresa de assinatura de carro. E a assinatura de carro, hoje, olhando a taxa de juros no Brasil, olhando tudo que tá acontecendo, é fantástica. Se você for fazer cálculo, é fantástica. E é por isso que eu assino. E aí, a publicidade, inclusive, surgiu porque eu ia assinar. E eu falei assim, olha só, eu tenho muitos conteúdos pra criar pra vocês. Vamos fazer uma publicidade? Eu vou assinar de qualquer forma. Vocês querem fazer? E foi assim que surgiu. E quando eu falei a primeira vez sobre assinatura de carro no meu perfil, as pessoas não faziam ideia. Existe a possibilidade de eu andar de carro zero, assinar e é o que eu não sei. Só que enquanto eu viver na minha bolha e eu não procurar saber mais, me informar mais, realmente eu vou continuar
perdendo as oportunidades. Eu acho que a gente cai sempre no trabalhar dá trabalho, né? Muito. E eu vejo muito as redes sociais e principalmente a forma como a gente lida com elas no geral, assim, que a gente olha a vida do outro e a gente acha que é muito maravilhoso, né? Claro que ninguém vai ficar lá colocando as mazelas da vida toda, mas a gente precisa ter muito, muito forte a consciência de que aquilo ali é o que a gente quer mostrar. Você mostra esses dias, botei até na legenda de um post, falei, faz a conta, se a pessoa posta 60 stories por dia, se esses stories duram 60 segundos, isso é o equivalente a 1 hora do dia da pessoa. E o dia tem 24 horas. Então, assim, você tá vendo, e a gente não posta sempre 60 stories e muito menos de 60 segundos, porque ninguém assiste também, porque não é muito tempo, 60 segundos. Então, assim, é uma fração infinitesimal da nossa vida e a gente não pode, eu sou advogada da consciência, assim, sabe? Você não pode achar que a pessoa vive aquilo ali, que a pessoa que corre e tá postando corrida, que ela passa o dia correndo, ela vai passar 1 hora, 2 horas no máximo do dia dela correndo e acabou, a vida dela não é só corrida, sabe? Então, e a mesma coisa para isso, você hoje tava viajando de férias, mas a sua vida não é só isso, você trabalha, ou você trabalha hoje e já trabalhou muito pra hoje você tá lá de férias curtindo. Então, assim, por favor, gente, não fica, tá? Não se iludam tanto Essa assim. questão da viagem é uma coisa interessante. Eu até postei quando eu tava voltando de viagem. Hoje a gente viaja executiva. Hoje eu faço escolhas de hotéis exatamente por aquilo que eu sonho. Realmente vivi uma viagem dos sonhos agora nessas... Todas as minhas últimas férias têm sido. Só que, como eu te disse, eu tô com o Júnior desde 2012. De 2012 a 2017, foram 5 anos que a gente não viajou. Sim. A gente não viajou. E aí eu chamava ele, eu sou de Colatina, eu chamava ele pra gente ir pra Pedra Azul, eu chamava ele pra gente fazer viagens por aqui mesmo. E ele falava, não, eu não gosto de viajar, esse negócio de fazer mala, desfazer mala. Só que, na verdade, sabe o que era? Ele tinha lido o livro do Gustavo Cerbasi, Tá. Investimentos Inteligentes, e lá no livro tem uma tabela de como chegar a R$1 milhão. Esses números que eu te dei aqui agora. Sim. E aí ele viu que se ele investisse, eu acho que era R$1.000 na época, em 20 anos, ele leu isso com 20 anos, ele chegaria com 40 anos com R$1 milhão. O sonho dele era ter 40 anos E 1 milhão e ter de R$1 milhão. reais. Graças a Deus bateu antes disso, mas ele faz 40 anos esse ano. Ai, que legal. Olha eu aqui em rede nacional falando a idade do meu marido, né, gente? Mas aí, ele tinha isso na cabeça. E pra ele, viajar era tirar o dinheiro do investimento. Então, durante 5 anos, a gente ficou só investindo. E só em Colatino, que é pior. Tô brincando. Não, para de falar mal da minha cidade, tá? Ó, tem gente que fala mal da minha cidade, minha terrinha do coração. É brincadeira, Mentira, gente. a gente vinha pra cá também pra Que Vitória. bom. Meu sogro morava aqui na época. Mas aí, a gente ficou investindo ali durante esses 5 anos. A partir de 2017, a gente começou a viajar. Só que eu lembro das nossas primeiras viagens, o perrengue, eu sou muito alérgica. A gente foi pra um hotel que era, sabe, carpete até na parede. E eu espirrava, gente, eu tomava cartelas e cartelas de Alegra, porque era o que dava pra gente poder pagar na época, pra gente poder fazer uma certa viagem, pra Sim. poder também curtir a jornada. Porque a gente percebeu que não adianta só chegar lá com 40 anos. Sim. Eu preciso ter curtido essa jornada porque o tempo ele vai passar. Sim. E aí, depois disso, de 2017 até 2022, assim, a gente começou a viajar um pouco mais. Foi quando, em 2022, a gente teve realmente a virada de chave na nossa vida financeira, que foi quando a gente começou a viajar de executiva, escolhendo até o que a gente queria, obviamente com planejamento financeiro, né? Sim, Porque sim. dinheiro não aceita desaforo, mas com muito mais tranquilidade. E às vezes, se alguém chega no meu perfil hoje, vê as últimas viagens, vira as últimas viagens que nós fizemos, vai falar, nossa, é isso? Mas, gente, eu pareço novinha, entendeu? Além de já trabalhar há muito tempo, desde sempre investindo, fazendo isso que eu ensino pra vocês. Então, o quanto antes a gente começar, mais fácil vai ser da gente chegar lá. E muito cuidado com isso, de olhar para o palco do outro e comparar o bastidor. Porque eu não falo nem que as pessoas estão erradas de só postarem aquilo que elas acham que vai acrescentar na vida das outras pessoas. Porque se eu postasse na última semana tudo que aconteceu na minha vida, vocês iam chorar junto comigo. Ia ser um poço de lamentações. Eu cheguei, eu passei mal. Hoje mesmo, eu voltei pra empresa oficialmente hoje. E aí aconteceu tanta coisa. E funcionário, e tudo isso, aquilo, aquilo outro. Aí eu cheguei pra fazer a unha, né? Aí eu falei com a minha manicure assim, eu falei assim, se tivesse um vlog meu mostrando tudo. Aí ela falou, mostra a vida real, Lara. Eu falei assim, mas eu não posso, porque isso envolve outras pessoas e tal. Não é nem porque a gente não quer mostrar, mas empreender é você engolir seco
muita coisa. E seguir todo sorrindo. dia. Aí aconteceu um problema hoje, eu mandei mensagem pro meu marido e falei assim: rapaz, tem que querer muito, tá? Mas tem que querer muito mesmo. Aí depois embaixo, ainda bem que a gente quer. É. Porque a realidade é essa. As pessoas ficam tentando vender pra gente que, não, vai lá, faz um curso online. Tô cansada do meu trabalho, faz um curso online. Vai lá fazer. Vai lá. Abre a Hotmart. Abre o curso, eu fico brava. Começa até a suar. Lança o curso na Hotmart, grava as aulas, edita as aulas, faz a estratégia de lançamento. E-mail. E-mail não só pra você vender, porque tem um e-mail que o aluno vai receber. Suporte. Vai fazer tudo isso pra você ver. Não, É só vender um curso online. Se eu contar que também a gente chora junto. Então, A gente pode fazer uma sessão aqui. Cara, são muitas realidades na vida do empreendedor que às vezes as pessoas ficam olhando lá. A gente abriu o carrinho, vende 100 mil. Tá, gente? Hoje, primeira vez que eu vendi na Hotmart foi em 2019. Hoje a gente consegue fazer um lançamento sem tráfego, sem nada e bomba. Mas, cara, peraí. Sim. É uma construção. Sim. E um ponto principal que eu vejo, assim, das pessoas é... Quanto mais você demora pra você começar, mais você vai demorar pra ter o resultado. Quantas pessoas têm projetos maravilhosos que estão engavetados esperando o melhor momento? O melhor momento foi ontem. O segundo melhor é agora. Então, bora. O MVA Agora, que a gente lançou, foi a quinta ou sexta regravação. Então, lá em 2020, eu fiz um que mudou a vida de muita gente, mudou a vida da minha sócia, aqui dentro do escritório. E depois a gente começa, o feito antecede o perfeito. Com você certeza. começa e você vai, você vai, você vai. Então, precisa começar, sabe? Precisa sair do bastidor e levar a sua mensagem para as pessoas. Não, com certeza. Eu falo muito isso com meus clientes de mentoria, de fazer. E eu já atendi pessoas que, mas eu não queria ser ruim. Aí eu sou sempre muito sincera, eu falo, cara, então não faz, porque assim, você vai ser ruim no início, não importa. É tipo você tá aprendendo a andar de skate, não sei, você não vai subir no skate e vai sair lá fazendo manobras e pulando aquela rampa loucamente. Você talvez não vai conseguir nem ficar em pé no skate, se você ficar por alguns segundos, você pode se considerar vitorioso. Então, criar conteúdo e um negócio é a mesma coisa, você não vai começar, é o melhor vídeo. Eu crio conteúdo há 3 anos, você cria há mais tempo ainda, e eu tenho certeza que você olha para os seus vídeos e fala, posso melhorar nisso, posso melhorar naquilo, ou fazer diferente de alguma forma, sabe? Então, assim, a gente sempre não vai estar satisfeito com o nosso produto, sabe? A gente sempre quer melhorar, né? Que bom, porque a gente tá querendo melhorar, só que enquanto você não começar... as coisas não vão sair, sabe, do lugar, as coisas não vão... um mundo novo não vai ser apresentado. Eu falo com vocês, se eu não tivesse criado aquele meu primeiro vídeo, talvez hoje eu não estaria nem Infomani entre os 50 maiores influenciadores do Brasil. Então, tudo começou com um vídeo caseiro que eu gravei em casa, tudo começou com o primeiro curso que eu fiz, e eu acredito, assim, nessa barreira de entrada ali da rede social e do conteúdo, ela tá tão baixa e é tão fácil, ao mesmo tempo que isso é ruim, porque tem conteúdos ruins. Sim. Em todo lugar vão ter pessoas que fazem coisas ruins, mas é tão fácil você, que é uma pessoa de verdade, que tá ali fazendo um conteúdo que realmente gera uma transformação na pessoa, é tão fácil pra você começar hoje em dia. E o mais incrível disso tudo é que hoje, com as redes sociais, você consegue mostrar o processo. O processo que talvez um Adib da CIMED viveu durante muito tempo, e hoje ele só tem as fotos... aquelas fotos impressas para poder contar de como que eles começaram a empresa. Hoje, você, criador de conteúdo, você consegue mostrar o processo. Tem uma menina aqui de Vitória, que eu acho que ela é de Vitória Vila Velha, a Nath Freitas, que as meninas estavam me mostrando o conteúdo dela. Cara, eu fiquei horas olhando o conteúdo dela esse final de semana. Vou olhar também. Depois você dá uma olhada. Porque ela criou um quadro, que ela tá construindo uma marca, e aí eu acho que é construindo uma marca milionária do zero. E ela tá mostrando todo o processo. Eu achei incrível, porque ela foi na distribuidora, ela foi escolher o produto. Eu já fui pega por esse marketing dela, porque eu já quero comprar. Eu não sei nem o que é. Não sei se é magnésio, se é whey, você sabe? Suplementos de saúde em geral. Sem cafeína. Pré-treino, você pode usar à noite. Aí, tá vendo? Então, assim, eu nem sei o que é, tá vendo? Sim. Mas eu já fiquei chocada com o conteúdo dela. Sim. E eu acho que essa é a graça da rede social que a gente tem. Que você consegue mostrar o processo. Você não precisa começar estando pronto. Você falou da corrida, a gente mostrou todo o processo da corrida. Eu comecei a correr, já começou a correr. E
você correndo ali num pace mais alto e você não aguentando. Gente, eu lembro quando eu não aguentava fazer 3 quilômetros direto. Eu lembro quando eu corria 3 minutos e parava e depois ia mais 3 minutos. Depois, a última corrida que eu fiz, eu já tava correndo 16 quilômetros direto. Olha. Então, assim, antes do meu querido Divo Sim, aparecer na minha barriga, sim, né? E não sim. deixar mais a mãe. Mas o ponto é, você consegue mostrar o processo e é isso que faz as pessoas se tornarem fãs. Não, com certeza. É igual acompanhar uma série. Pensa nisso, sabe? Você pode criar sua própria série com baixíssimo investimento, só depende de você e da sua cara de pau na maioria das vezes. Então, assim, faz uma série da sua vida e o conteúdo, no fim das contas, é isso, né? E aí você vai trazendo os links, e aí você vai trazendo as empresas, e aí você vai Sim. trazendo... Você vai envolvendo tudo isso e quando você menos percebe, você criou realmente um negócio. Sim. Você consegue, hoje em dia, não é tão complicado como era na época dos nossos pais, como era nessas outras épocas pra você ter um negócio. Hoje em dia você consegue ter um negócio na internet Sim. sem ter todos os custos, que foi o meu maior desespero quando a gente abriu o espaço físico, né? É. Porque você consegue ter um percentual, você consegue montar ali a receita estando dentro de casa. Sim. Não, tem gente que fatura centenas de milhares de reais, sendo ela a pessoa. E às vezes a gente sabe de casos de pessoas que fazem esses números altíssimos com comissões de produtos. Sim. Sabe? Põe o cupom lá e tá faturando, assim, muito com isso. Porque entendeu? Porque eu acho que a primeira coisa, entendeu quem ela é e entendeu o que vai dando certo. Porque também é muita tentativa e erro, né? É muita tentativa e erro. Já teve algum conteúdo que você postou que você não dava nada pra ele e bombou? E o contrário, que você falou, esse é o vídeo e não deu Assim, certo. às vezes dá ódio, né? Porque Dá. a gente vai lá e faz um conteúdo. Dá. Não, gente, isso aqui eu tô explicando da maneira mais clara. A professora Lara, meu Deus, quem tem essa metodologia só eu, não tem mais ninguém. Aí o conteúdo flopa. É. Isso dá uma raiva muito grande. Aí você pega um vídeo meu, gente, um dos conteúdos que a gente mais tem views é um vídeo meu correndo em Maldivas. Eu correndo de biquíni. A credibilidade da planejadora financeira, Já gente, foi. eu correndo. Também. Eu vou falar outro, que é o marketing tá aqui me lembrando. Mas eu correndo em Maldivas, só que aí você junta a frase, né? De que esse negócio que, não sei se você já ouviu falar, que as pessoas... vida simples. Não, Sim. feliz do simples. Sim, a gente tem um amigo assim. Feliz do simples e tal. Aí eu falei assim, gente, que feliz do simples o quê? Eu quero ser feliz na abundância. É. Aí a gente postou com takes de viagem. O conteúdo trouxe não sei Maravilhoso. quantos seguidores. Outro conteúdo. Mas o marketing me lembrou, esse é pior. Ah. Simplesmente, as minhas divas do marketing, aqui do escritório, que fazem, assim, conteúdos lindíssimos, Nosso Verde, LM, fizeram um conteúdo assim, gente, sem brincadeira. Depois eu vou te mandar esse conteúdo Eu pra você quero ver. Preto, no Tá. fundo. Pegaram uma caixa d'água forte e leve, Aham. colocaram. E a explicação é que eu dou nas aulas, né? É como se fosse assim, a sua renda, ela vai entrando em cima como se fosse uma grande caixa d'água, e você tem várias torneirinhas, que é a alimentação, é o lazer, é o dia a dia e tudo mais. E como você não tem controle do que cai em cada uma dessas torneirinhas, a última torneirinha que fica ali é dos seus sonhos e dos seus objetivos. Então, nunca sobra pra essa torneira, mesmo que entre mais dinheiro aqui, você gasta com as outras. Aí as divas fizeram uma caixa d'água forte e leve, sem brincadeira. As torneiras azuis, Era uma caixa d'água real. uma caixa d'água, um fundo preto, uma caixa d'água e as torneiras, escrito moradia, nananana. Mas ficou parecendo que eu peguei... Lembra do Paint? Aham. Parecia que eu entrei lá e e fez eu lá. fiz aquele conteúdo. Sim. Na hora que... Eu tava em reunião no dia que elas postaram. Na hora que eu saí da reunião e eu olhei aquele conteúdo, eu falei, arquiva isso agora. Aí a minha head de marketing falou assim, não vou arquivar, Lara, confia, deixa pelo menos 24 horas. O negócio viralizou. Que os outros influenciadores financeiros, eles Fizeram. pegaram o meu conteúdo, copiaram e colocaram no perfil deles. Você não Muito tem bom. noção, trouxe tanto seguidor aquele negócio. Muito bom. Horroroso, horroroso. Então, assim, tem que fazer todos os formatos. Tem. Sem preconceitos com formatos e com artes no Paint, tá? Ai, Façam gente, artes. Ai. E as pessoas não imaginam a quantidade de trabalho que dá, né? Assim, Não. porque, beleza, tem umas ideias assim que a gente vai fazendo. Talvez tenha dado um trabalho danado também pensar nisso. E, nossa, vou botar a caixa d'água, vou pensar nisso. Mas você falou de lançamentos, assim, né? As pessoas não têm ideia. Ano passado eu quase pirei da cabeça. Mas lançamento dá pra com gente dar uma lançamento. piradinha, né? Gente do céu, eu viajando, eu em Nova
Nova York e eu dormindo mal, porque a gente estava perto de lançar o produto e eu, gente, o que que eu tô fazendo aqui? Que eu devia estar lá trabalhando e eu não devia estar descansando. E aí não descansei. Resumo da ópera, não descansei. Fiquei lá igual uma louca, doida pra voltar. Foi muito bom lá, óbvio, mas assim, doida pra voltar, porque parecia que eu Mas tava você sabe faltando. que a minha experiência com lançamento, assim, porque para as pessoas entenderem, né? O lançamento é quando você tem um produto online, né? Você usa nas plataformas ali e você vai fazer, falando os nossos lançamentos, né? O pico de lançamento não sei se vocês já viram, carrinho aberto. O carrinho vai abrir Sim. em tal data. Então, é isso que a gente faz aqui de um curso online ou de alguma mentoria. Hoje, a gente já tem... Eu comecei com as consultorias, mas era só eu que atendia. E o curso online, ele surgiu aqui pra mim porque eu não dava conta de atender todo mundo que chegava. Sim. Então, eu falei assim, eu preciso de ter a minha metodologia gravada pra eu levar pra mais gente. E aí, comecei assim, foram várias turmas, a gente fez alguns milhões ali na Hotmart. Mas aí, até que a gente chegou num ponto que eu tomei tanto ranço de lançamento, que sugava a nossa energia. Suga. Porque, Suga mesmo. gente, é muito trabalho que você tem que fazer a semana lançando isso tudo. Que a gente falou assim, não, cara, não é isso que eu quero. E qual é o ponto que eu vi também do ponto de vista do negócio? O lançamento, a gente vê muita gente falando, fizemos um lançamento aqui, faturamos R$1 milhão. Beleza, mas quanto você gastou de tráfego? Quanto você gastou de página? Quanto você gastou pra você montar toda a estrutura do curso? Porque as pessoas levam muito em consideração faturamento, só que faturamento é ego, gente. Faturamento é ego. Então, qual foi o ponto que a gente chegou aqui? Peraí, vamos montar um modelo de negócio, que é isso que eu tenho na minha empresa hoje, que não dependa desses picos de lançamento. Por quê? Beleza, a gente já chegou a faturar 300, 400 mil no lançamento lá. Só que aí, você ficava mais 3, 4 meses sem lançar. Sim. Então, se você tira o custo disso, que o nosso custo geralmente dava ali R$100 mil, não sei, nesse lançamento específico. Você tira o custo, você divide por 3 meses, não dá 100 mil reais de faturamento. Então, peraí, será que numa estrutura que eu tenho hoje, Sim. isso pra mim hoje não é nada. Sim. Então, o que eu posso fazer pra eu montar um modelo de negócio que não dependa do lançamento? Então, o que a gente fez? A gente montou esse modelo de negócio internamente, que hoje eu tenho as consultorias individuais, que a gente percebeu que as pessoas querem muito também esse atendimento individual. Então, tem todo a roda girando aqui dentro. E o lançamento, ele veio para ser uma outra fonte de receita. Então, é a diversificação de receitas que eu tenho dentro do meu escritório. Eu garanto a minha recorrência dentro aqui das consultorias, e o lançamento ele vem para ser um pico, vem para ser trazer receita. E aí, o que a gente fez? A gente saiu do modelo só lançamento e entrou no perpétuo. Sim. Então, o curso ele tá sempre vendendo, onde as pessoas vão ser impactadas com anúncios e tudo mais. Aí você cria uma esteira de produtos e você cria uma estrutura que não deixa a gente tão doido. Sim. Eu nunca tive um lançamento tão tranquilo como esse último. Sim, porque você não depende só daquilo, né? Nunca tive. Porque eu sei que aquele lançamento ali, ele não tá guiando. Obviamente, a gente tem metas, né? Sim. E graças a Deus a gente bateu no primeiro dia a meta. Mas o ponto eu tenho a tranquilidade de que aquilo ali é uma diversificação de receitas que tá acontecendo no meu escritório. Mas mais do que isso, eu acho que isso também é o feito antecede o perfeito. Porque lá, o meu primeiro lançamento foi sozinha, eu copiando o que as pessoas faziam. Eu lembro que vários nomes, Valesca Bruzzi. Sei. Eu lembro que eu via as pessoas lançando e eu via que eles mandavam 7 e-mails, que eles faziam 7 lives. E eu fazia. Por quê, Lara? Porque eles faziam. Então eu copiei o meu primeiro lançamento, até que o primeiro curso de lançamento foi a fórmula de lançamento. Aí comprei, não segui nada, porque eu achei muito difícil. Achei muito complicado. Tem muitas etapas, Muitas né? etapas, e sozinha não conseguia. Depois a Jaque veio, aí ela foi estudando, fez outras fórmulas de lançamento, até a gente chegar no que a gente lança hoje, que é a nossa fórmula. A gente aprendeu com grandes nomes do mercado para nós conseguirmos chegar no nosso jeito de lançar. Sim. Então, isso fica muito mais fácil, isso deixa muito... Não que não seja desafiador, mas isso deixa o processo muito mais tranquilo. Sim. Esse lançamento, por exemplo, agora, foi o que a gente fez, assim, de forma mais... Eu não sei se... Porque eu tava na Croácia também, né, gente? Não sei se pra vocês foi tão... Pra ela foi ótimo, tá? Pra mim Pra foi ela foi maravilhoso, entendeu? Pra mim foi maravilhoso. Foi o mais tranquilo, assim. E mais do que isso, foi uma forma da gente fazer um lançamento que agora vai virar um perpétuo. Legal. E o ponto é pensar como empresário mesmo, é ter modelo de negócio, é pensar como que você pode fazer pra você ter um negócio que dependa, assim, de você estar ali todos os dias, mas que com o tempo você consiga construir algo que não dependa exclusivamente de você. E que a sua
a sua tarefa ali no dia a dia seja cada vez menos operacional, né? Exatamente. Por mais que o conteúdo seja operacional, né? Você precisa fazer, mas que você consiga ir elevando também, né? A sua posição dentro da empresa, da sua própria empresa, né? Com certeza. Sabe uma coisa que as pessoas negligenciam muito? Essa questão de você ter pessoas junto com você. Então, quando eu falo com algum cliente, assim, que isso se encaixa para creators em determinado momento, mas isso se encaixa também para autônomos e profissionais liberais, eu falo assim, você precisa ter alguém para talvez entrar em contato com as marcas, alguém para poder te ajudar ali com a agenda, alguém para gravar junto com você. Aí as pessoas já pensam assim, isso é custo. Meu Deus, eu vou ter um custo de uma pessoa. Eu não consigo pagar para essa pessoa para fazer um vídeo mais profissional, para Sim. entregar um conteúdo mais profissional. Só que se você voltar na raiz que a gente falou aqui, de você ter controle financeiro, você vai perceber que você consegue ter dinheiro para Sim, investir no seu negócio. sim. Primeiro, invista em você. O melhor investimento que você pode fazer é em você, é no seu crescimento, é nos cursos que você vai fazer, que você vai conhecer mais gente, no equipamento que você vai usar, são nas pessoas ali, né? Sim. Que você vai investir para estarem junto com você e que isso tudo vai te levar para o próximo nível. Então, esse investimento em você, ele também parte do controle financeiro. E do investimento no outro, como você falou, lá no início da empresa, ainda bem que eu tenho o Mário comigo, porque eu era muito reticente com contratar mais pessoas. Poxa, mas eu vou alocar um recurso financeiro agora que eu gostaria de investir no negócio, guardar, fazer qualquer outra coisa. Mas ele falou, cara, quanto tempo do seu dia essa pessoa vai te liberar? Aí a gente fazia uma conta assim de padeiro, vai liberar X horas. Tá, vale muito a pena, sabe? Então, se você assim, pensa- é um investimento que você tá investindo em você, de certa forma, e você tá ajudando outra pessoa investindo nela E se também. você pensar, o creator, ele precisa ser uma pessoa com criatividade. Sim. E a criatividade, ela também vem do ócio. Ela vem da hora que você consegue ter um tempo pra você conseguir pensar, pra você conseguir ter uma ideia. Se você tá ali enfiado em tarefas operacionais, enfiado em tarefas de edição, tarefas operacionais que eu falo, tarefas de edição, Sim. tarefas de que podem ser delegadas. Sim. E o ponto principal, eu acredito que é esse, que olha quantas pessoas maravilhosas que a gente consegue colocar pra trabalhar junto com a gente abençoa a vida de outra família, você cresce, Sim. ao mesmo tempo que você tem mais tempo livre pra você fazer aquilo. Aqui no escritório a gente chama que são as atividades-chave. Então, cada uma que sabe qual é a sua atividade-chave. Legal. Você precisa ter a sua atividade-chave e tudo que é operacional, você vai delegar. Lara, como que eu faço isso? Faz uma listinha de tarefas, de tudo aquilo que você faz. Vai dar um trabalho, porque você vai perceber que é muita coisa. E depois que você tá com essa lista pronta, a gente tá fazendo esse exercício, você tem que fazer esse exercício de tempos em tempos. A gente tá essa semana fazendo esse exercício aqui no Legal. escritório de novo. Pega tudo que você faz, tudo. E aí você pega uma caneta colorida, um marca-texto, e marca tudo aquilo que pode ser delegado. Tudo aquilo que você poderia ensinar uma pessoa pra fazer. E aí, com isso, você conseguiria ter tempo para fazer a sua atividade-chave. Sim. E aí, você vai sabendo exatamente o tipo de pessoa, quem você precisa contratar, quais são aquelas habilidades que a pessoa precisa ter, sabe? Sim. Então, eu acredito que vai muito nessa linha. Isso é muito bom. A gente fez isso uma vez usando até esses aplicativos de sei lá, de timer das coisas que você tá fazendo. Eu fiquei uma semana contando o tempo de tudo que eu fazia, desde supermercado, fiz o ovo mexido, trabalhei em tal coisa, e eu especificava justamente pra gente ter essa ideia, onde Marina tá gastando o tempo dela. E aí, a partir disso, a gente contratou 2 pessoas pra empresa. Porque assim, gente, a vida é real. Foi literalmente. A gente dá conta Hoje a gente olha, esses dias tem o quê? Uma semana, a gente tava no escritório, a Raíssa virou pra gente, ela... Eu não sei como é que a Marina fazia antes de ter as meninas aqui. Eu falei, eu também não. Porque hoje eu já tô cheia, imagina sem elas. Realmente salva a No gente. início, a gente vai ter que dar conta de 5 pessoas, o que 5 pessoas Sim, fazem. sim. Não pode pular o processo. Volto na questão do longo prazo. É construção. Você ter o dinheiro para você poder contratar as pessoas, você poder fazer realmente as coisas. Hoje eu chego aqui para gravar, a câmera já tá no lugar, a iluminação já tá no lugar. Só que, gente, nem sempre foi assim. Eu gravava sozinha, eu escrevi o roteiro. Eu tive que aprender a editar vídeo. Eu não fazia ideia, eu sou formada em Direito. E eu tive que aprender a editar vídeo porque eu não tinha ninguém pra editar. Sim. O meu primeiro curso online, eu que editei todas as aulas. Foram todas gravadas no meu telefone. Sim. Entendeu? Eu editei tudo no computador. E aí eu não tinha computador na época que cabia o programa. Porque não era como hoje em dia que a gente tem programas. Sim. Cara, mas...
você tem que começar. Isso tudo vai ser história pra contar. Com certeza. Hoje em dia eu olho pros meninos no escritório e falo, você tá fazendo isso aí? Ih, faz isso aí sozinha. Aham. Entendeu? Eu Aí faço agora a isso gente pode também. esfregar Eu na cara faço dela. também. Ó, eu editava isso aí rapidinho, hein? Só que nem longe da qualidade Não, que ela meu faz filho, hoje. Não tem nem comparação. Lara, pra gente ir fechando, qual o seu maior sonho com o seu trabalho? Hoje, meu sonho com o meu trabalho, ele foi além dos clientes. Se você me perguntasse isso quando eu comecei, o meu maior sonho era transformar o maior número de pessoas, de vidas, através da organização financeira. Mas agora, a gente acrescentou algo a mais. Porque além de transformar o maior número de vidas através da organização financeira, é transformar as vidas de quem tá aqui comigo também todos os dias, sabe? É formar novas consultoras, é realmente profissionalizar esse mercado, que é tão importante, tão necessário, e que precisa, e que tem tanto espaço, sabe? Pra gente poder fazer. A gente, como nós somos do mercado financeiro, a gente traduz tudo isso em números. Então, a gente tem um objetivo aqui na empresa de ter uma empresa que valha 100 milhões de reais. E isso, da onde que vocês tiraram isso? Isso tudo volta aqui num planejamento de quanto que a gente quer faturar por mês. Isso tudo volta no planejamento de quantos produtos a gente quer entregar por mês. Então, hoje, o meu foco principal é realmente transformar a vida do maior número de pessoas, clientes, e montar um time aí bem grande de atendimento para esse time ter um propósito de vida de transformar a vida das pessoas. Muito bom, tenho certeza que você vai conseguir. Amém. E o que ainda te desafia, tanto como comunicadora e como empresária? Olha, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa muito medrosa. Sério? Sério. Gente, nem parece mesmo. Pode não parecer. Todas as viradas, assim, de fase que eu tive na minha vida, eu sempre fui empurrada por alguém que Deus colocou pra me empurrar. Porque eu, no primeiro momento, eu travo, assim. Eu sou uma pessoa que eu tenho medo do próximo. Será que eu vou dar conta? E uma coisa que eu aprendi, assim, que eu não dou conta de nada, que Deus, ele vai direcionando tudo. Mas o ponto principal, eu lembro que quando eu comecei, eu pedi demissão com muito medo. Eu chorei a noite inteira. Meu último dia de trabalho foi 30 de abril de 2020. Gravou a data. E o outro dia era 1º de maio, assim, né? Dia do trabalho, Nossa Senhora. eu desempregada. Eu não tenho trabalho. Eu desempregada. Aí eu lembro que eu chorei muito essa noite, foi a primeira fase. Depois, meu marido chegou pra mim e falou assim, Deus te deu um dom, tanto da comunicação quanto da metodologia, e você tá desperdiçando atendendo o número de clientes que você atende hoje. Você precisa ter uma empresa, você precisa crescer um negócio. E aí eu, muito medo, meu Deus, custo fixo. Meu custo era R$1.000 por mês. E eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E fui, eu tenho muito medo de fazer as coisas, mas uma característica positiva é que eu ajo independente desse medo. E eu vejo, assim, que o medo, o contrário de medo não é a coragem. É realmente essa preparação. Tá. Então, quando eu percebo que o medo tá vindo, eu falo, cara, eu tô com medo disso por isso. Então, como é que eu posso me preparar ainda mais? Como é que eu posso estar pronta pra isso aqui? Tem coisa que a gente não vai estar pronta. Quando a gente resolveu fazer a expansão do escritório, triplicar o escritório, eu falei, gente, peraí, mas será que a gente tem capacidade? E aí a gente volta lá pra Filipenses e vê que com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Então, se segura na mão de Deus aqui em uma mão, se cerca mesmo de conteúdo, de novas habilidades, de estudo aqui na outra, e let's bora, como eu costumo dizer. Sim. Vambora, Sim. planeja, mas age. Sim. Quanto mais rápido, melhor. Deus numa mão, conhecimento na outra e o planejamento financeiro nas costas. É, pelo agarrado, amor de gente. Deus. Pelo amor de Deus. E o que você gostaria que as pessoas sentissem entrando em contato com você? Pelo seu conteúdo, pelo seu trabalho? Qual o seu objetivo maior, assim? Teve uma aluna que me mandou uma mensagem que me marcou muito, tem uns anos isso já. Me marcou muito, me marcou muito. Que ela escreveu assim, no final de uma aula que eu dei, que a Lara me trouxe esperança. Isso me marcou muito porque quando eu falo sobre essa questão de você viver uma vida em abundância, de você não aceitar viver uma vida nota 7, eu quero mostrar para as pessoas exatamente que elas podem mais, que tem mais para você. Independente de onde você nasceu, independente de como você começou, dá pra gente construir uma nova história. Obviamente que para algumas pessoas vai ser mais difícil, a depender de onde você tá, a depender de qual foi o plantio que você fez até aqui. Para outras pessoas vai ser mais rápido e mais fácil, mas tudo é sobre a lei da semeadura e plantio e colheita. Você planta
e você colhe. Você planta e você colhe. Então, se eu fosse parar pra pensar em uma coisa assim, é exatamente isso. Eu quero chegar nas pessoas com essa palavra de que, através da organização financeira, você pode viver mais, você pode viver uma vida em abundância e que você não aceite viver menos do que para aquilo que você foi colocado nessa terra. Que você se organize financeiramente, que você coloque o foco onde ele precisa ser colocado, que você tenha compromisso com seus sonhos e let's bora plantar pra gente poder colher, porque a colheita, quando chega, é abundante. Ai, que bom, Lara. Foi muito, muito bom. Foi ótimo. Acho que você coloca esse planejamento financeiro e acho que até uma filosofia de vida de forma muito prática e humana, sabe? Vivendo realmente as dores das pessoas. Isso é, com certeza, é por isso que você tem muito sucesso naquilo que você faz. Que bom que você tá na lista. Parabéns pela lista da Infomoney. Que venham, como eu falei, outras listas para você e muitos mais clientes, sucesso, cursos, filhos. Amém! Que venha com muita saúde, Henrico. Obrigada. Se você quiser deixar uma mensagem final, eu acho que você deixou uma ótima, mas pode falar mais, que você fala bem. Não, eu que agradeço a oportunidade. Eu acredito que essa questão da lista da Infomoney, para muitos pode parecer só, é uma lista, mas isso representa a mensagem sendo levada. Então, olha só, a gente tá aqui hoje e aí tem várias pessoas que podem ser impactadas com o meu conteúdo, assim como pessoas que vão ser impactadas no meu perfil através de você. São conexões que a gente vai fazendo e que a gente nunca perca essa vontade da gente fazer diferente, da gente ser inconformado mesmo com as coisas. Sim. E querer ir além, não aceitar o que está sendo apresentado, pra gente poder viver essa vida em abundância. Então eu fico muito feliz que essa mensagem está sendo levada, eu fico muito feliz de tudo que está acontecendo nesse momento, e isso eu sei que é uma colheita que está chegando, mas também que tem muito plantio por trás pra gente conseguir continuar conquistando e não só construindo a minha vida abundante, do meu time, construindo a nossa vida abundante enquanto a gente constrói a vida de milhares de clientes e alunos. Que bom, que bom. Que venham muitas colheitas frutosas? Frutíferas. Frutíferas. Para vocês todos. Deixa seu @, para as pessoas te seguirem. Meu @ nas redes sociais é @lara.martinelli. E aqui da empresa, para quem quiser saber mais sobre os nossos programas de consultoria, tanto individuais quanto a metodologia gravada, é o lm.planejamento. Ótimo. Sigam o podcast, se inscrevam aqui no YouTube. Se você estiver no Spotify, é só clicar em seguir também, tem essa opção. E no Instagram e no TikTok é @Diário de Creator Podcast. O meu é Ferreira Marina _. Eu não gosto desse underline, mas por enquanto não, é o meu primeiro, eu descobri que foi o meu primeiro @, eu criei. Sério? Assim, eu não sei o que se passou na minha cabeça. Vou botar um underline, ninguém tinha Instagram, eu botei um underline. Mas você sabe que a primeira coisa que eu fiz quando eu descobri que eu tava grávida foi fazer o perfil do meu filho. Não, eu faria a mesma coisa, porque hoje eu tenho esse underline que eu não consigo me livrar dele agora. Mas foi a tia que mandou, tia que pensa no marketing, entendeu? A marqueteira. Tá certa. Façam isso com os filhos de vocês também. Gente, mas obrigada. Essa semana com Lara, semana que vem com mais um convidado especial. Todos os meus convidados são muito especiais, que eu escolho a dedo. E a gente se vê, espero que vocês tenham gostado. Beijo.